Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pensem bem nesta frase. Para entender que, mais uma vez, o assunto não é salvação. Quantas vezes não lemos esse texto e desse versículo tiramos a ideia de que Pedro ainda não era um convertido? Eu já pensei muitas vezes assim. O assunto não é salvação, ainda é a missão. Mas conversão de quê? Toda vez que a Bíblia fala em conversão, não é apenas em conversão da vida, do estado espiritual. Nesse sentido, a gente se converte uma vez só. O Senhor muda a nossa vida, transforma a nossa natureza. Mas há uma porção de outras conversões que o Senhor efetua na nossa vida. Conversão das nossas más escolhas. Tomamos uma decisão errada, começamos a trilhar um caminho, o Senhor nos mostra, olha, esse caminho que você escolheu como cristão não é o melhor. Então o Espírito trabalha no nosso coração e nos faz mudar de ideia. Acontece uma conversão, tomamos outro caminho. Pedro devia estar se gabando de ser, quem sabe, o melhor e o maior dos discípulos. O Senhor falou, Pedro, menos. Você e os outros estão brigando entre si para ver quem é o melhor, o maior. Vocês não podem se esquecer de que eu sou o Senhor, vocês são servos. Servos uns dos outros. E que devem lavar os pés uns dos outros. Quando você se converter dessa ideia errada, equivocada, de que você é grande em si mesmo, que você pode todas as coisas por si mesmo, aí você será usado da forma como eu quero te usar. Eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Pedro já era um homem de fé. Por isso que o assunto não é a conversão. Pedro já era um homem de fé. Uma fé ainda pequena, trôpega, vacilante. Mas já tinha fé. O Senhor já tinha plantado a fé em seu coração e em sua vida. Eu roguei por ti. Não nos esqueçamos jamais, irmãos, de que podemos passar pelas maiores e piores provas de fogo da vida. Satanás pode chegar na presença do Senhor e pedir autorização, porque sem autorização do Senhor, nem isso ele pode fazer. Nem isso ele pode nos colocar numa peneira, nem prova ele pode nos submeter, se o Senhor não autorizar. Lembram que com Jó aconteceu a mesma coisa. Satanás foi até a presença de Deus e falou para Deus, ele não cai, ele não peca porque o Senhor o protege. Deixa ele um pouquinho nas minhas mãos para ver se ele não vai pecar, se ele não vai blasfemar, se ele não vai se afastar do Senhor. O Senhor deu autorização para Satanás tocar na vida de Jó. E Satanás tocou. Tirou boa parte da sua saúde. Filhos, servos, bens. Mas o Senhor estava com Jó. Mesmo nos piores momentos da vida de Jó, o Senhor continuou com ele. E para Pedro estava dizendo a mesma coisa. Pedro, eu roguei ao Pai Celestial por ti. Satanás vai peneirar a sua vida. Eu vou deixá-lo peneirar a sua vida.
Mas lembre-se, eu roguei e continuarei rogando por você. Eu estarei contigo. Gente, essa é uma declaração hiperconfortadora. Saber que o Senhor está conosco, mesmo quando somos provados, mesmo quando somos tentados. Ele, como nosso intercessor, como nosso consolador, como nosso advogado, continua em pé diante do Pai, rogando por nós, intercedendo por nós. Jamais abrirá mão de nós. Jamais deixará que sejamos tragados pelo inimigo. Jamais deixará que isso aconteça. Lembrando da oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, quando nos pediu que Deus nos guardasse e nos livrasse de cair na tentação. O Senhor roga por nós, para que nós não sejamos vencidos pelo maligno. Eu roguei por ti, mas quando tu converteres, fortalece os teus irmãos. Ajuda também aqueles que estão pensando de maneira equivocada. Ajuda aqueles que estão enfraquecidos. Aqueles que acham que estão sendo derrotados. Mas para que você possa ajudá-los, você precisa estar forte. Porque se estiver fraco, se estiver caindo aos pedaços, você não tem condição de ajudar o outro. Mais ou menos isso o Senhor estava dizendo para Pedro. E é assim que o Senhor fala para nós também. Ele quer cuidar de nós, para que fortes e convertidos em todas as áreas da vida, possamos ajudar os nossos irmãos. Houve uma reação de Pedro. Interessante que nesse versículo, antes de Pedro dizer, o que ele disse no versículo 33, Lucas é o único evangelista a citar essa ação de Satanás diante do Senhor. Os outros evangelistas não citam isto. Mas Lucas não coloca na sua descrição o que os outros evangelistas colocaram nesse momento. Aquela informação do Senhor de que estava chegando a hora dele ir para a cruz, e os discípulos todos naquela noite se escandalizariam dele. O pastor seria ferido, as ovelhas fugiriam, mas eles deveriam se lembrar que assim era necessário acontecer. O Senhor morreria. O Senhor ressuscitaria, mas iria adiante deles na Galileia. Foi então diante dessa revelação do Senhor e dessa informação de que Pedro seria passado por uma peneira, que Pedro tem essa reação no versículo 33. Pode colocar. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. A impressão que dá que Pedro ainda não havia caído em si. Aquela atitude tão cheia de si. Olha, Senhor, eu estou pronto, eu não vou te decepcionar, não. Eu não vou te frustrar, eu não vou te negar, eu não vou te abandonar. Eu vou contigo, tanto para a prisão como para a morte. Se te apanharem, eu vou junto, eu vou apanhar também. Se te levarem para a morte, seja de um jeito ou de outro, eu estarei contigo, não vou te deixar sozinho. Pedro cheio de si. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, somos um prato cheio nas mãos de Satanás. Porque é aí que ele pede para o Senhor para nos peneirar mesmo. Temos de ser humildes, nos esvaziar de nós e orar sempre na dependência do Senhor.
Senhor, enche a minha vida do Senhor, esvazia de mim mesmo. Sozinho eu não posso, não sei e não devo fazer nada. Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Será que Pedro estava pronto mesmo? Então o Senhor traz uma revelação muito incisiva, bem cortante, muito penetrante na alma. Quando no versículo 34, ele diz a Pedro, afirmo-te, Pedro, que hoje, não amanhã, não um dia, hoje, 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante, ou seja, antes que amanheça o dia seguinte. Hoje, você que está tão cheio de si, achando que está em pé, que ninguém vai te derrubar, que ninguém pode ao menos te tocar, que está pronto a ir contigo em seja qual situação acontecer. Hoje me negarás 3 vezes que me conheces. O Senhor conhece cada um de nós. Sabe quais são as nossas inclinações, as nossas tendências. Eu creio que o Senhor se alegra quando nós expressamos uma intenção de obedecê-lo fielmente. Se alegra ao ver, nós temos esse desejo de jamais abandonar o Senhor, de jamais frustrar, de jamais decepcionar. Mas a intenção é uma coisa, a realidade é outra. O Senhor conhece, por isso que Ele roga por nós. Se não for a oração e a intercessão do Senhor, a nossa intenção fica só na intenção e não passa disso. Não acontece o que nós queremos. Por isso temos de agradecer a Deus e viver na sua dependência. Porque se o Senhor, um instante sequer, deixar de orar ao Pai por nós, nós caímos, nós fraquejamos. Cheios de nós mesmos, com boas intenções, nós somos capazes de, ainda hoje, como Pedro, de negar que conhecemos o Senhor. Não uma vez, 2, 3, mais vezes. Vamos adiante. Como os apóstolos, todos nós estamos envolvidos numa batalha espiritual e não nos damos contas disto. Enquanto estamos aqui, reunidos neste ambiente de culto, a gente não faz ideia das batalhas espirituais que estão sendo travadas nas regiões celestes. Estamos aqui bem intencionados para adorar a Deus, para cultuá-lo, para obedecê-lo, para recebermos fortalecimento. Nós não nos damos conta de que nas regiões celestiais o diabo está lá diante do Senhor pedindo autorização para nos derrubar. E a gente precisa saber disto. Que estamos numa batalha espiritual. A vida cristã é uma vida de batalha espiritual o tempo todo. Podemos achar que tudo está tranquilo, tudo caminha normalmente. Que guardados pelo Senhor, não somos bombardeados espiritualmente. Mas somos. Satanás não foi diante do Senhor para pedir para peneirar a vida de um discípulo relapso, negligente, indiferente. Ele foi para pedir autorização para tocar na vida daquele que talvez mais queria servir ao Senhor.
daquele que tinha mais intenção de ir para o Senhor de fato, para a prisão e para a morte. Uma batalha espiritual que se trava nas regiões celestiais. Às vezes a gente escorrega, às vezes a gente cai, às vezes as coisas acontecem conosco e reclamamos com Deus, mas por que, Senhor? O Senhor fala, você está numa batalha espiritual. É difícil entrar numa batalha e sair ileso. Não podemos nos esquecer de que o general do grande exército, do exército cristão, é o Senhor Jesus. Ele está conosco e Ele intercede por nós. A batalha a que estamos envolvidos é uma batalha das trevas contra a luz, de Satanás contra Cristo, da perdição contra a redenção. Por um lado, a obediência, por outro lado, a desobediência, por um lado a fé, outro lado a incredulidade, de um lado a santidade, de outro lado a impureza, de um lado rendermos a vida como servos de Deus, por outro lado o desejo de nós queremos ser senhores da situação. Por um lado está o nome de Cristo e a glória de Cristo, do outro lado está o nosso nome, a nossa glória. A luta é titânica. A luta, como a gente costuma dizer, é de gente grande. A única e preciosa certeza que temos nessa batalha é de que Jesus é mais forte. Aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Por que temos essa certeza? Porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Que Jesus é o Redentor e só Ele é o Redentor. Na cruz do Calvário Ele foi e triunfou sobre a morte. O apóstolo Paulo nos lembra, naquela passagem citada ali de Efésios 6, nós não vamos ler não, mas ele nos lembra de que estamos em guerra espiritual. E em guerra espiritual, temos de lutar com armas espirituais. Outras armas não servem. Temos que estar revestidos da cabeça aos pés, lutando com as armas que o Senhor dispõe para lutarmos. Veja, nós vamos ler o segundo texto, de 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 a 6. 2 aos Coríntios, capítulo 10, de 4 a 6. Paulo também fala a respeito dessa batalha espiritual e das armas que devemos usar nessa batalha. Versículo 4 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Só as armas espirituais são poderosas em Deus. As nossas armas não são. As nossas intenções, as nossas boas vontades não são. Os desejos, as intenções do nosso coração não são poderosos em Deus. Só as armas espirituais que são. E estas armas são as únicas que destroem fortalezas, anulando sofismas, aquilo que parece, aquilo que traz roupagem de verdade, e no entanto é mentira, é falsidade. Versículo 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Veja como termina essa passagem do versículo 6. Uma vez completa a vossa submissão. Sem o Senhor completar a obra em nós,
e Ele conta com a nossa submissão para isso, as armas espirituais não terão o efeito necessário, poderoso, e que só elas têm para destruir toda e qualquer fortaleza, todo e qualquer sofisma, toda e qualquer intenção maligna. Agora a gente volta para Lucas 22, de 35 até o 38. Lucas 22, na sequência daquela passagem que lemos anteriormente, para ver que logo em seguida Jesus fez uma pergunta para o grupo dos apóstolos: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Logo quando ele deu aquelas instruções lá para os 12, ele fala: vocês saíram numa missão, tiveram falta de alguma necessidade terrena, material? Eles responderam: nada, nada nos faltou. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. Ainda bem que Jesus é Deus. Porque se ele fosse só humano, ele deveria dizer nessa hora para eles: mas vocês não conseguem compreender o que eu estou falando. Quanta dificuldade de entendimento vocês têm. A gente percebe que Jesus saiu de uma situação real e concreta quando os discípulos saíram levando, nada levando, só confiando no Senhor, e acabaram de reconhecer que nada faltou quando confiaram e dependeram só dele. Jesus usa as mesmas figuras, mas dá um sentido espiritual agora. Jesus não estava incitando a confiança em si, para que eles tomassem as bolsas, enchessem de dinheiro. Jesus não estava incitando a violência, quando falou para eles agora tomarem a espada. Não era nesse sentido. Era no sentido espiritual. A bolsa deles deviam estar cheia de recursos dos céus, para usarem na batalha espiritual, que era o tema do assunto dele para os apóstolos nessa hora. Era sobre isso que Jesus estava falando. Era sobre essa batalha espiritual aí. Então eles deveriam confiar nos recursos que viriam do céu. Usar a espada, as armas celestiais. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eram esses recursos que eles tinham de agora depender. E os apóstolos vêm e falam de novo: olha, nós aqui já temos 2 espadas. Jesus falou: basta, tá bom. Quanta dificuldade nós temos para entender a palavra de Deus. E não entendendo a palavra, a gente não entende a missão. Não entendendo a missão, a gente não cumpre. A gente não compreende, a gente revela que a gente está mais cheio da gente mesmo do que de Deus. Jesus estava no fim do treinamento dos discípulos. Pedro achando que já estava pronto e preparado. Jesus sabia que, humanamente falando, os discípulos jamais estariam preparados. Mas ele confiava no outro Consolador que viria para ficar com eles. Porque só o Espírito Santo é que daria poder, autoridade, recursos e vitória. Porque sozinhos eles não fariam absolutamente nada. A passagem de Lucas prossegue. Lucas continua narrando
E agora Jesus sai com os apóstolos para o Monte das Oliveiras, para Getsemane. Versículo 39 em diante. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Orai para que não entreis em tentação. Já era noite. Eles já tinham saído lá do cenáculo onde eles se reuniram para tomar a última Páscoa, onde Jesus instituiu a ceia, onde aconteceu a cerimônia do lava-pés, onde Jesus deu um maravilhoso sermão sobre o amor ao próximo, onde Jesus falou que o Espírito Santo viria para ser o Consolador e os guiaria a toda a verdade, estaria com a igreja durante todo o tempo até a consumação dos séculos. Jesus sai agora para o Monte das Oliveiras. Era o momento da oração, era o momento de vigilância, era o momento de Jesus refletir sobre a oferta da sua vida a Deus. Versículos 42 e 44. Antes do 41, ele diz que cerca de um tiro de pedra ele se afastou dali e de joelhos orava. E a sua oração dizia assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Até o versículo 44. Eu fico tentando imaginar o que se passava na mente de Jesus. Ele é Deus. Jamais deixou de ser Deus. Mas ele é homem. E ele estava ali no Getsemane, no Monte das Oliveiras, como homem e como Deus. E essas duas naturezas não se perdiam. Sabia de tudo que aconteceria instantes depois. E a sua alma se angustiava, se entristecia. E ele tentava buscar diante do Pai, se possível, um outro jeito de fazer a oferta da sua vida. Se possível, passa de mim este cálice. Não que Jesus estava com medo da morte ou do sofrimento. Não era esse tipo de medo que ele tinha. O que pesava sobre ele era saber que ele se faria pecado por mim e por você, por todos nós. Que toda a ira do céu cairia sobre ele. Mas era necessário assim acontecer, para que tudo que pesava contra nós fosse tirado. A carga fosse aliviada. A condenação fosse, o escrito de condenação fosse rasgado. Jesus estava firme no propósito da obediência até o fim, como Paulo descreve lá em Filipenses. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas sabia que, humanamente falando, não seria nada fácil. Ele travava essa luta, suava intensamente, as gotas de suor se transformavam em gotas de sangue. Um anjo do céu veio para trazer conforto ao seu coração. E aí a gente olha para os discípulos, o que eles estavam fazendo, convidados que foram para participar daquele momento.
versículo 45, 46. Os achou dormindo de tristeza. Os achou dormindo de tristeza. Qual era o tipo de tristeza que os discípulos tinham? Quando ouvia que Jesus iria partir. Estavam pensando na partida de Jesus. Eles não queriam perder o mestre, a companhia do mestre. E de tristeza, as pessoas acabam dormindo também. Mas Jesus tinha convidado os discípulos para participarem daquela hora de oração e vigília, de luta, de batalha, de confronto, de enfrentamento espiritual. Era tempo de treinamento, os discípulos precisavam estar atentos para a batalha espiritual que estava se travando, e aquela hora era a hora decisiva. Tudo quanto os profetas anunciaram sobre o Messias, tudo quanto o próprio Messias havia anunciado que aconteceria, estava chegando o momento de realizar tudo isto. E eles estavam pensando apenas na partida de Jesus, o amigo que iria embora. Não que isso não era importante, mas era tão pequeno diante do assunto que estava em pauta. Jesus lutando e os apóstolos dormindo. Irmãos, muitas vezes eu me pego dormindo. Eu creio que o mesmo acontece com vocês. As coisas importantes no mundo espiritual acontecendo e a gente dormindo na vida cristã. Acomodados, sossegados, ou até entristecidos com algumas coisas da vida cristã, mas com coisas secundárias. A gente não está focado no principal, no mais importante, naquilo que é decisivo. A gente está cuidando da própria vida, achando, não, conosco está tudo bem. Eu estou bem comprometido com o Senhor, eu vou com Ele para a prisão, para a morte. Deus conhece o meu coração, sabe que essa é a minha intenção. E a gente tão descansado nessas coisas que a gente acaba dormindo na vida espiritual. A gente não se desperta, a gente não olha a nossa própria volta. Vamos ver os resultados dessa noite de vigília? Pode, no seguinte, Jesus falou, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E aí vamos para o slide seguinte. Pode partir para o slide seguinte. Não, esse daí. Por falta de vigilância e oração, a gente vai perceber, na sequência dos acontecimentos, Judas Iscariotes traiu a Jesus. Porque logo em seguida Judas chega, capitaneando aquela turma de soldados, de sacerdotes, de gente da religião, gente que se julgava as autoridades da sua época. Judas traiu a Jesus e com um beijo entregou o Filho do Homem. Os discípulos, quando viram a turma de soldados chegando, eles quiseram partir para a violência. Tudo no intuito de defender a Jesus. O próprio Pedro chegou, sacou a sua própria espada e partiu para cima de um soldado e decepou-lhe a orelha. Estavam preocupados com a defesa pessoal de Jesus. Mas talvez estivessem preocupados mais ainda consigo mesmos e não com o próprio Jesus. Lembraram que Jesus disse que ele iria ser entregue, ele iria morrer.
E eles falaram, nós não queremos passar por isso, não. Jesus jamais incitou a violência. Jamais ensinou isso. E por que que eles tiveram essa reação? Aí quando viram que Jesus toca no soldado ferido e cura-lhe a orelha, põe a orelha de volta, o que que eles fazem? Eles vão embora. Eles fogem. O próprio Pedro fugiu. O próprio Pedro correu. O próprio Pedro se retirou. Pedro que disse, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte, agora ele foge. E ele fica só à distância, vendo os acontecimentos, só à distância. Os outros fugiram. E à distância, diz os versículos 54 a 62, que aquilo que Jesus disse que iria acontecer, aconteceu. Por 3 vezes naquela noite, durante aquela madrugada, Pedro negou que conhecia a Jesus. Eu não conheço. Eu não sei quem é. Eu não tenho nada a ver com ele. Não sou um dos apóstolos dele. Não conheço ao Senhor. Resultado fracassado de alguém que foi testado, foi peneirado e foi reprovado. De alguém que não estava atento. De alguém que não orou e vigiou. Lá no Getsemane, Jesus falou a respeito da oração e da vigília. Ele diz, para que vocês não entrem em tentação. Ele falou, o espírito está pronto. Como Pedro dizia, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Mas a carne é fraca. Eles dormiram. Mais do que fisicamente, espiritualmente, numa hora importante e decisiva. E por isso, um traiu, outros partiram para a violência, Pedro negou, todos fugiram. Aquele grupo, aquela elite especializada, treinada pessoalmente por Jesus, o abandonou na hora crucial da vida e do ministério. Jesus vigiou e orou. Por isso estava fortalecido para enfrentar o poder das trevas e dele triunfar na cruz. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos nos lembrar sempre disso. Oração e vigília. Eu vou terminar lembrando o nosso último slide. Dessa passagem, só para focalizar um último aspecto. Em Lucas 22, 61, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje, 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Permanece esse texto aí, irmãos, na tela. Depois de negar 3 vezes a Jesus, mesmo à distância, Pedro ouviu o canto do galo. Ele se lembrou do que Jesus dissera. Inevitavelmente ele olhou para Jesus. Nessa hora, Jesus estava sendo já julgado, já o processo de julgamento já estava correndo. Jesus olhou para Pedro também, e os olhares se cruzaram. O que seria? O que será que significaria aquele olhar de Jesus para Pedro? Numa primeira leitura nossa, uma leitura humana,
poderia significar como se Jesus dissesse para Pedro: olha, eu te avisei. Tão cheio de si, achava que não iria acontecer nada disso. Aconteceu. 3 vezes você me negou que me conheces. É isso mesmo, Pedro? Você não me conhece? Uma primeira leitura nossa seria esta. Mas será que Jesus olharia desse jeito para um pecador, mesmo para um Pedro, cheio de si, bem intencionado, mas fraco, covarde, como os outros que fugiram? Alguém que negou e traiu o próprio mestre? O que será que significaria aquele olhar de Jesus? Eu chego a 3 conclusões. Vamos para a tela. O olhar de Jesus foi um olhar de profundo e intenso amor. Em vez de reprovar Pedro, Jesus o amou profundamente. Falou: Pedro, eu sei que você é fraco, mas eu te amo profundamente, intensamente eu te amo. Eu sei que você é bem intencionado, mas só sua intenção é muito pouco. Eu sei que dentro de você mesmo você estaria decidido a ir comigo para a prisão e para a morte. Mas eu sei que na hora que a coisa aperta, você acaba fugindo. Conheço suas limitações, conheço suas imperfeições. Mas mesmo assim eu te amo. Ainda que você por medo queira desistir de mim, eu jamais desistirei de você. É assim que o Senhor nos olha, mesmo quando pecamos, mesmo quando falhamos, mesmo quando fraquejamos. Ele nos olha e o profundo amor penetra dentro de nós e nos enche da certeza de que aquele que o Pai lhe dá jamais vai se perder. Aquele que é escolhido pelo Senhor jamais deixará de ser amado por Ele. Eu te amo. Aquele olhar era um olhar também de graça e de misericórdia. A graça do Senhor estava sobre ele, a misericórdia, a compreensão, o favor divino estava sobre Pedro. Era um olhar de estímulo e de desafio. Como se o Senhor estivesse dizendo para Pedro: assim como eu estou te amando, você deve amar os seus irmãos e ajudá-los e confortá-los e estar com eles e não abandoná-los. Custe o que custar, esteja com eles. Um olhar de estímulo, um olhar de desafio. Eu creio que esse olhar de Jesus para Pedro significou muito mais do que uma porção de ensinamentos que poderia ter dado durante a sua trajetória de discipulado terreno. Um olhar. Eu, na peneira? Sim, estou. E talvez várias vezes acontecerá isso, do inimigo chegar diante do Pai Celestial e nos pedir autorização para nos peneirar, como o servo peneira o trigo. Mas vamos ter certeza de que o fato do Senhor permitir que nós sejamos peneirados não significa uma disciplina, um castigo, uma atitude de que Ele não quer o nosso bem. Pelo contrário, as provas acontecem para nos fortalecer, para nos aprovar, para nos aperfeiçoar. E saber que o Senhor está conosco, intercedendo por nós, é a garantia de triunfo.
podemos até ser peneirados, mas Jesus intercede por nós e está conosco. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos estimule ao trabalho, à missão, à obediência até o fim.